Hoje eu vou te ensinar uma sobremesa deliciosa, que é uma super gordice, mas é pra você fazer de vez em quando e vale muito a pena porque é muito bom. É um donuts recheado com Nutella. Essa receita ela é super fácil de fazer, eu gosto muito porque essa massa não precisa sovar, então você que tem um pouquinho de preguiça aí de ficar sovando a massa, não se preocupa, você vai usar fermento de pão, mas ela não vai precisar sovar, é só você esperar crescer. Então é super fácil, qualquer um consegue fazer e fica muito gostoso. Você pode rechear com bastante Nutella ou então você pode colocar outro recheio que você preferir e fica muito bom. A primeira coisa que você vai fazer é colocar uma xícara de leite morno dentro de um bowl. Importante que o leite esteja bem morninho, assim, bem quentinho, não quente demais e também não muito frio. Ele precisa estar bem morninho para poder ativar o fermento. Coloca também 1/3 de xícara de açúcar e 14 gramas de fermento. Aqui nos Estados Unidos são 2 pacotinhos, porque cada um tem 7 gramas, mas aí no Brasil eu acho que a embalagem é um pouquinho maior, então talvez você precise usar um e mais um pouquinho. Você vai misturar tudo isso e aí deixar descansar de 5 a 10 minutos até que o fermento comece a reagir. Agora nessa mistura você vai adicionar um ovo mais uma gema, 5 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente e 2 xícaras de farinha de trigo. Mistura isso com as mãos mesmo, só para poder começar a formar uma massa, e assim que tiver formado a massa você vai adicionar o restante da farinha, que são mais 2 xícaras de farinha de trigo. Assim que se formar uma massa, você não vai precisar nem sovar nem nada, é só você colocar um pouquinho de óleo ou de manteiga dentro do bowl onde você está fazendo, e aí você vai formar uma bolinha com a massa e deixar isso descansar por 2 horas ou até que dobre de tamanho. Dependendo da temperatura e da umidade no dia, pode ser que leve um pouquinho mais ou um pouquinho menos. O importante é que ela esteja dobrado de tamanho, para você poder continuar essa receita. Se você quiser fazer essa massa de um dia para o outro, é só você colocar ela na geladeira antes de crescer, e aí ela vai crescer dentro da geladeira durante a noite. Vai demorar muito mais porque a temperatura da geladeira é bem gelada, mas se você quiser fazer para o dia seguinte, para ela estar bem fresquinho o seu donuts, é só você fazer dessa forma, e aí isso serve para qualquer massa que você estiver fazendo que leva fermento de pão, você pode deixá-la crescendo dentro da geladeira de um dia para o outro. E se você está gostando dessa receita, dá um joinha aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no Vai Comer o Quê, aproveita e se inscreve no botãozinho aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo. Quando a massa já estiver bem crescida, aí é só você tirar o pano e aí você vai pegar essa massa, dar uma misturadinha nela assim de novo, dar uma sovadinha só para poder sair o excesso de ar. E aí você vai abrir essa massa ou numa superfície enfarinhada ou então como eu tô fazendo, que é em cima do papel manteiga, porque daí você não precisa colocar a farinha adicional e isso não vai deixar a massa pesada. Eu prefiro abrir no papel manteiga. O importante é que ela seja bem grossinha, você não quer abrir demais para deixar ela muito fininha, só dar uma espalhada para ela ainda ficar bem grossinha e aí você vai cortar os donuts. O que sobrar da massa você abre de novo, corta mais donuts e aí você vai fazendo até ter todos os donuts formados. Como eu tô fazendo esse donuts recheado de Nutella, você não precisa fazer aquele furinho, mas se você não quiser ele recheado, é só você pegar um copo menor ou pode ser uma tampinha, alguma coisinha menorzinha e fazer o furinho no meio para poder ficar aquele formatinho do donuts. Agora essa massa precisa crescer novamente por mais 1 hora, então cobre com pano, espera ela crescer novamente por 1 hora. A próxima etapa é a fritura, coloca o óleo para esquentar, deixa ele ficar bem quente para você fritar o donuts e ele ficar bem sequinho. Se o óleo não estiver muito quente, se ele estiver meio morno, vai ficar um donuts engordurado e você não quer isso, então deixa o óleo ficar bem quente. Aí é só ir fritando, coloca assim, não muitos dentro da panela para não esfriar muito a temperatura do óleo, vai colocando aos pouquinhos, mas rapidinho ele frita. Agora é só rechear o donuts. Eu tô fazendo com saco de confeitar, coloquei a Nutella dentro do saco de confeitar, mas você pode cortar ao meio como se fosse um sonho de padaria mesmo e rechear se você não tiver o saco de confeitar. Ou então você pode usar um daqueles saquinhos de supermercado ou saquinho de Ziploc, que também dá super certo, é só cortar a pontinha. Aí agora é só você passar isso numa mistura de açúcar com canela. Eu coloquei 1 xícara de açúcar misturado com umas 2 colheres de sopa mais ou menos de canela. Mistura isso e aí você passa o donuts bem quentinho nessa mistura para ele poder grudar. Se você esperar ele esfriar muito, depois ele acaba não aderindo, o açúcar ele não consegue grudar no donuts, então faz isso enquanto ele ainda está quente. Você pode fazer isso ou antes de rechear ou depois de rechear, mas o importante é que ele ainda esteja quente.
Você pode usar geleia também, é um recheio super tradicional aqui nos Estados Unidos, tem muitos donuts feitos com geleia, você pode rechear com isso também ou usar qualquer outro recheio da sua preferência. E tá pronto o seu donuts, ele fica incrivelmente gostoso, você não tem noção, ele fica super macio, bem fofinho, não dá nem pra acreditar que a massa não precisa sovar, como que fica fofinha essa massa, maravilhosa. Acho que o ovo e a gema extra ajuda bastante na consistência, fica super fofinho, super macio. Se você nunca experimentou um donuts caseiro, faça em casa porque é outra coisa, não tem nada a ver com esse que a gente come por aí. Aqui nos Estados Unidos tem muito, em qualquer esquina a gente encontra donuts, no supermercado também, mas um feitinho na hora, fresquinho, é outro sabor, fica muito bom. Eu espero muito que você tenha gostado dessa receita, posta uma foto com a hashtag Vai Comer O Quê quando você fizer, posta lá no Instagram para eu poder curtir a sua foto. E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma das receitas que forem postadas. Lembrando que lá no blog tem as quantidades, tem o vídeo, tem as fotos dessa receita, todas as informações que você precisa para fazer. É isso aí então, espero muito que você tenha gostado, um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!